aconteceu? O Mário havia me mandado o vídeo da reunião passada, aí eu estava revendo para ver se tinha alguma coisa que não estava legal, aquele treco todo, né? Se precisava alguma adequação. E aí eu falei, pô, tem um tempão que eu não pesquiso nada a respeito. Deixa eu olhar alguma coisa aqui. Aí fui, coloquei lá, né? Questão de nadadeira dorsal, expressão de nadadeira dorsal. Aí, pô, achei esse artigo desse ano, cara. É Desse ano, que 2022. coincidência, né? Aí eu falei, pô, mas eu falei com o Mário, olha, eu estava conversando com ele, ó, eu achei o artigo, mas eu ainda não li. Depois que você liberar aí, tá, eu vou colocar o artigo que eu tinha que ler, mas fui ler hoje de manhã também, pô. Aquela hora que eu coloquei o artigo, eu tinha acabado de ler. Não, mas é interessante, na realidade, sim, ele vai servir como um ponto de partida para a discussão, porque a gente não conclui. Com esse artigo, não se conclui a situação. Você vê que Ele, tem algumas diretrizes, né? Ou alguma direção a ser pensada, vamos dizer assim, dentro do ele nosso mesmo, imaginário limitado. Mas ele eu achei mesmo curioso sugere, que, né? coincidentemente, eu achei esse artigo. Ele mesmo sugere que, que os trabalhos devem continuar, né? Que aquele artigo é Sim, só um sim. primeiro ponto. E o interessante é que ele faz no início ali uma sistematização, né, dos tipos de classificação, né, Uhum. dos Kingios, né, assim, diferentes, com base em diferentes autores, né? E Sim. é uma revisão interessante no início ali. Não, o curioso, assim, que para muitos aí, provavelmente, os colegas que não estão habituados com esse contexto acadêmico, você vê que ele vai fazendo um paralelo, inclusive com aquilo que já é conhecido com os outros peixes, né? No caso lá do zebrafish, né? do paulistinho. E a questão da construção acadêmica é essa, você vai fazendo por comparação uma coisa a outra para ver onde é que se pode chegar, o que tem em comum, uma vez que é algo que ainda não foi estudado, né? A gente tem, como diz assim, alguns indicativos que possa ser numa dada direção. E eu acho que a coisa é por aí mesmo, né? Dos estudos que já foram feitos e que os autores desse artigo fizeram, né, começaram a detectar a possibilidade de determinados genes, né? Enfim, é o início da conversa. Mas o que eu achei mais curioso é que, num dado momento, eles comparam a questão lá também do Wen, do Red Cap, né, com o Uranchu, mostrando que tem uma diferença, porque evolutivamente houve também mutações em relação ao Wen, que acho que é um outro assunto que a gente pode encaixar em seguida aí. O que ocorre quando surge uma mutação e depois mutações em cima de mutações? Se nós pensarmos, por exemplo, no nosso momento atual da Covid, né, as novas mutações que estão surgindo, com novas características, com novos comportamentos, né? Não é diferente do que acontece com os bichos lá. Surge uma mutação, ela fica só naquilo? Não, pode ter outra mutação, pode vir outra, enfim. Vou colocar a capa do trabalho aí para você fazer uma introdução aí no tema. O curioso é que, quando eu me deparei com esse artigo, eu achei que os autores tinham feito, até comentei isso com o Mário, falei, acabei de achar um artigo assim, parará, que eles tivessem feito cruzamentos entre as raças e tivesse estudado a expressão gênica nos híbridos, e não é exatamente isso, né? Ele fez um acompanhamento do desenvolvimento embrionário, larvar e depois de alevino, em duas linhas distintas, mostrando como ocorria a expressão. E o mais curioso no contexto, aquilo que a gente vê na prática com uma certa frequência, quando você faz cruzamento de dois peixes totalmente sem dorsal, a ocorrência nos descendentes, né, de filhotes, às vezes com a dorsal total, fragmentos de dorsal. E o detalhe que ele traz para a gente que existe uma distribuição, como é que eu vou dizer? Anatomicamente falando, tem partes da região dorsal para expressão, né? Porque a gente vê nos descendentes, ora aparecem umas espículazinhas ou no início da nadadeira dorsal,
ou aparece no meio, ou aparece no final, e ele vai mapeia esse tipo de situação, que ficou bem legal, né? Ficou interessante. Mas ainda continuamos, como diz, com trocentas interrogações, né? Mas é o caminho, até que nós tenhamos essas características todas mapeadas, com cruzamentos identificados. É assim mesmo, a ciência vai se fazendo, né, com cada ladrilhozinho que você vai assentando, vai formando o piso, né? A estruturação da ciência é assim. São fragmentos, você não tem algo pronto. E é engraçado que quando a gente cursa a graduação, que você pega um livro-texto de graduação, você acha que as coisas estão resolvidas. Não, aquilo ali é um apanhado, um resumo daquilo que já foi trocentas publicações atrás, que se chega àquela conclusão naquele dado momento, e que pode ser mudado para frente com novas descobertas, né? Então, a ciência não é algo já pronto, definitivo, concluído, não. Está sempre em construção. De onde que vem o problema e para onde e o que esse trabalho aí vai nos ajudar a elucidar, né? A questão é a questão da nadadeira dorsal, que nos ranchos não tem nadadeira dorsal. E vez por outra, não só na hora que são feitos cruzamentos externos, distantes, mas até dentro dos cruzamentos de peixes sem dorsal, podem sair diferentes expressões de dorsal, né? E o trabalho vai tratar disso aí, né? O que a gente tem de concreto? Quando eu fiz essas pontuações aí, é para o pessoal ver que a coisa não é, às vezes, como você imagina. Nós já conversamos algumas vezes, né? Já citei alguns exemplos, que às vezes as pessoas chegam para mim, não, porque eu vou pegar o peixe tal com o peixe tal, vou cruzar para dar isso. Pô, isso é o que você deseja, né? Isso é o que você anseia ou sonha. Quem te disse que vai ser dessa forma? É essa a questão. Mas eu queria voltar lá no início daquele trabalho, Sim. porque eles trazem algumas pontuações, alguns conceitos lá. Eu achei interessante eles terem trago essa questão aqui dos 3 sistemas principais de taxonomia, baseado nas 4 características morfológicas, que é o que a gente tem avaliado grande parte das vezes aí que a gente fez o nosso treino de julgamento. Vamos começar pelo começo. Essa classificação que os autores colocam foi uma classificação que eles definiram a partir de outros trabalhos que foram feitos, né? E eles criaram essas subdivisões. Uhum. Até aí, tudo ok, é uma forma de ver. Eu, inclusive, tenho alguns questionamentos em relação a algumas coisas que eles apresentam nesse artigo. Quando eles colocam os 3 sistemas de taxonomia baseado em 4 características, né? Uma é formato de corpo. Então, observe que ele coloca aqui corpo esguio versus o formato de ovo. Bom, se nós pensarmos no momento atual, peixes com o corpo esguio, né? Grande parte das linhas modernas não tem corpo esguio mais. São peixes mais troncudos, né? Como diz, achatados de trás para frente, de frente para trás, mais corcunda. Os orandas atuais, inclusive, né? São curtos. E, curiosamente, eu me deparei com um vídeo ontem, até tentei baixá-lo, mas ficou, e a internet aqui não estava legal, eu não consegui baixar, eu copiei o link, que eu posso até passar para vocês, mostrando como que eles selecionam oranda, as humanísticas, os orandas cálicos, né? E, curiosamente, os peixes são todos peixes longos, não são peixes curtinhos. O padrão que eles analisam lá no Japão é de peixe longo. Mas vamos voltar aqui para o texto aqui. Então, quando eles colocam 4 características para adequar, para eles poderem explicarem dentro do contexto que eles estão querendo, né? Eles pegam pontos lá na origem ou
lá mais atrás, nos processos de seleção que ocorreram de King, né? E isso já bem mais antigo, né? Tanto é que eles colocam até a temporalidade de surgimento de algumas dessas variedades. Então, bom, nós temos formato de corpo, né? Corpo, o esguio aí, que é o alongado, e o formato de ovo. Chama atenção para vocês que lá no passado os eggfishes eram longos, né? Eu até tenho alguns exemplares do que os japoneses chamam de maruko, né? Longos, e o peixe moderno ele é mais curto, mas eu tenho peixes longos totalmente sem dorsal. Imagina, por exemplo, um waki sem a nadadeira dorsal. Tem alguns peixes assim, que eu preservo, que eu acho interessante. Então, a questão do corpo longo ou curto, longo ou formato de ovo, não quer dizer que seja o ovo curto, né? A questão de retenção e perda da nadadeira dorsal. Formato de olho é o bemequim para os não bemequins. E a nadadeira caudal simples ou dupla. Então, esse é o ponto de partida. Aí, quando ele chama atenção para 3 grupos raciais, que ele divide, e eu ainda achei curioso essa divisão, porque ele coloca esse grass, né, goldfish, que só difere, né, dos demais lá com relação à coloração das escamas. O aquim, o oranda, o atonai, está todos nesse grupo, mas peixes de corpos alongados. Esse esguio que ele coloca aí, né? O eggfish e o engoldfish. Bom, eu achei curioso essa divisão que eles fazem, por quê? Porque o eggfish também tem o en, correto? Uhum. Então, essa divisão de eggfish e o engoldfish já começa a ficar meio, vamos dizer assim, meio contraditório. Por Tem quê? áreas sobrepostas, né? Porque não seria exatamente esse o critério para se fazer a separação, mas tudo bem, foi a escolha que eles fizeram, né? A gente, quando pega os artigos, a gente encontra essas situações e mesmo algumas contradições, às vezes, de um artigo para outro, o que o autor pensa, a forma como ele interpreta. E depois, as nadadeiras, né? Que eles vão levar em consideração. Quando eles falam das nadadeiras medianas, são aquelas nadadeiras que estão no meio do corpo, no sentido longitudinal, seja em cima ou seja embaixo, porque observa que ele separa dorsal, anal e caudal, independente da caudal ser simples ou dupla, e as nadadeiras pareadas, né? Que são peitorais ou pélvicas. Mas é curioso que nas linhas modernas, as anais são pareadas. Então, para o contexto moderno, ele teria que repensar essa classificação, né? E outra coisa que ele coloca, que você já pontuou aí, você fez um trabalho de um aluno aplicado, né? Fazer a tabelinha aí, colocar tudo, gostei de ver. Você é um bom aluno, sacanagem. Aluno aplicado, estudioso, né? Que as nadadeiras pareadas vêm das nadadeiras as medianas, as simples. E aí é muito curioso, porque se a gente pensar evolutivamente, as nadadeiras pareadas, elas correspondem nos mamíferos, Professor, né? só uma parte. Sim. Eu entendo que aí ele quis dizer da anal, que ela às vezes pareia. Ele classifica essa terceira característica. Ele está dando como a anal, que ela é uma só, certo? Ela é mediana, e ele diz aí que de vez em quando ela pareia. Eu acho que ele não está querendo dizer que são as medianas vieram, as pareadas todas vieram das medianas. Isso sim, isso sim, Fábio. As pareadas são as que estão aos pares, são as peitorais, as pélvicas e as anais. E ele colocou, é isso que o Mauro está questionando, porque quando ele está falando que a anal é mediana, às vezes, antigamente era, agora já não é obrigatoriamente, né?
Mas as Eu pareadas entendi são disso. que ele está dizendo. Esse terceiro tipo são essas, vamos dizer, a anal dupla. Ele está querendo dizer disso, que ela nasceu de uma simples. Talvez, né? Não sei o que ele está querendo dizer, mas foi o que eu O que eu estou entendi. dizendo é o seguinte, que como ele faz uma abordagem evolutiva, né, que a proposta dele é um processo de evolução nessas linhagens que foram sendo selecionadas ao longo desse período todo. Ele começa o artigo dizendo, né, que esse peixe é um dos organismos que sofreu uma grande pressão antropogênica, né, porque as mutações que ocorreram foram sendo selecionadas, né, pelos criadores, ou seja, houve uma influência absurdamente enorme. E uma das coisas que mais me empolga nesse peixe se a gente considerar os organismos domesticados, né, eu não conheço, pode ser limitação minha, ignorância minha, falta de leitura, nenhum organismo que tenha sido tão selecionado para tamanha diversidade igual o goldfish. Assim, pensando friamente no que me vem à mente, assim, das diversas espécies animais, é o bicho que mais foi selecionado em termos de mutações e fixado variedades, né? O que eu estava brincando, na realidade, estava, entre aspas, zoando o autor, que quando ele coloca das nadadeiras pareadas e as nadadeiras não pareadas, é que, na origem, a nadadeira anal é simples, mas, atualmente, nas linhagens mais selecionadas, ela é dupla, diferentemente das nadadeiras peitorais e pélvicas, que sempre foram duplas. Ok? Evolutivamente, as anais duplicaram. É nesse sentido que eu estava, na realidade, brincando, molecando um bocado para não perder o costume, né? Porque muitas vezes estudar um artigo científico é um negócio, às vezes, meio chato, meio cansativo. Porque esse processo ele está muito relacionado à questão da coluna, da estrutura óssea, né, da coluna. Observe, por exemplo, quando a gente olha os peixes que nos antecedem evolutivamente, a coluna vertebral dos peixes ela foi selecionada lá nos processos evolutivos lá no passado. Nós teríamos que ressuscitar Darwin aí para ele tentar nos trazer mais antepassados, se possível. O movimento da coluna, se nós pensarmos num braço, vamos ver se eu consigo fazer aqui, o movimento é esse, né? Os mamíferos aquáticos que permaneceram no ambiente aquático, a coluna faz isso, ó. Percebem que tem uma diferença? Se nós pensarmos no processo de natação, né, daqueles organismos mamíferos, né, eles se relacionam muito a nós. O peixe é muito mais antigo, a coluna se movimenta de forma diferente. Mas vamos lá, Mário. Não, eu ia só te falar que é o exemplo do tubarão e do golfinho, né? O tubarão Exatamente. é assim e o golfinho é assim, Exatamente isso. a baleia é assim, né? Isso, exatamente isso. Uhum. Porque, evolutivamente, ao que tudo indica, tem uma série de indicações, né, que os mamíferos aquáticos, né, baleia, golfinho, seus processos evolutivos, alguns apresentam, inclusive, resquícios de membros nos seus ossos, nas nadadeiras. Né? Tem resquícios de ossos nas nadadeiras peitorais, né? E, segundo os estudiosos disso, eles já foram terrestres, então eles eram tetrápodes, né? Movimentavam com 4 patas, e ao retornarem para o mar, evolutivamente, foram perdendo características nesse sentido, embora apresentem resquícios ósseos. Esse retorno levou a esse processo evolutivo, mas que eu queria correlacionar lá no início do artigo, quando ele chama a atenção das nadadeiras ímpares e nadadeiras pares, porque os membros, né, nos tetrápodes vêm das nadadeiras pares, evolutivamente dos peixes. Né?
Na realidade, é entender um pouquinho desse processo evolutivo, que é muito complexo. A gente tem fragmentos, né? É como você montar um quebra-cabeça que você não tem todas as peças. E se você não tem todas as peças, fica mais difícil, às vezes, de encaixar, né? Você chegar a uma conclusão desse quadro. A Rosana, acredito que possa nos contribuir aí um pouco nesse sentido, porque a turma da biologia aí tem uma formação muito mais ampla do que nós veterinários nesse contexto. A gente vai, às vezes, de curioso, né? Mas a biologia, o pessoal da biologia, da ciência biológica, aprofunda muito mais nesses processos. A gente conhece pouco, não faz parte, né, do nosso processo de formação, da nossa grade curricular. Ajuda o velho aí, Rosana. Olha, professor, na realidade, esse tema, a filogenética, ela é complexa até para biólogo. O biólogo ele precisa se especializar nessa parte da biologia para ele conseguir entender melhor esse mundo. Porque, então, a gente começa a mapear as regiões genéticas, né, os lotes genéticos, que foram sofrendo alterações ao longo do período evolutivo. Então, a gente vai mapeando lá os lotes, né? E a gente vai fazendo as correlações para ver da onde que surgiu determinada característica ou por que ela deixou de se expressar, né? E quem se expressava antes, ou quem está dominante, quem foi desligado, mas é um processo muito complexo dentro da biologia. Quando eu estava na graduação ainda, eu entrei um pouquinho nessa parte, né? Justamente com a parte dos anóstomos, né, a família Nostonidae, e eu fui um pouquinho, né, pesquisando esses losses no quilodos, no anóstomos, enfim. E a gente acha bastante coisa interessante, né, mas realmente é uma parte da biologia que precisa ser muito estudada, tem muito detalhe para a gente ver. E aí a máxima que tem nesse contexto diz o seguinte, é uma frase bem característica na área da morfologia, diz que a ontogenia repete a filogenia. Trocando em miúdos, ao longo do desenvolvimento embrionário para a formação do organismo, que é a ontogenia, você passa por estágios evolutivos lá nas origens dos vertebrados. Então, tem um momento, por exemplo, que nós temos fendas branquiais, né? Isso é interessantíssimo, mas é interessantíssimo. Então, estudos embrionários, aí a embriologia traz uma contribuição maravilhosa, mostrando esses processos evolutivos e que vão se repetindo e vão desaparecendo a partir do organismo que esteja em desenvolvimento. É muito legal, isso é muito legal. Então, nós mamíferos que estamos supostamente no ápice dos vertebrados, no nosso desenvolvimento embrionário, a gente começa lá nos peixes, né? até antes, vamos dizer assim, né? do que a gente conhece. E você vai fazendo todo esse processo de desenvolvimento até chegar no organismo, que é a sua definição genética, a sua espécie, vamos colocar assim. É muito interessante isso. Eu me lembro que eu achava isso fantástico quando cursei embriologia. É um artigo extremamente descritivo, né? Porque ele faz observações, eu acho que é fundamental isso, na verdade, né? Ele está procurando juntar alguma técnica com uma descrição bastante rica, né? Então, você vê claramente as diferentes fases ali pós-embrionárias, né? E a hipótese dele era comparar o desenvolvimento pós-embrionário, né? Do Redcap com o Ranchu, né? E tentar, através de observação visual mesmo, né? Pelas imagens aí, etc., né? Ver como é que era o desenvolvimento ou não da nadadeira dorsal, né? Então, essa era a hipótese comparativa, né? Uma hipótese comparativa. Então, nesse sentido, eu acho que ele atendeu plenamente o objetivo dele, né? Lá no começo, ele coloca a hipótese e vai atrás dessa hipótese, né? E ele deixa muito claro, né? Tanto no início como no final, que ele não... no final, ele deixa mais claro, ele suspeita, né? De um gene que possa inibir, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não sei se é o termo correto,
o desenvolvimento da nadadeira dorsal nos ranchus. E lá no final ele conclui, sim, que deve ter um gene, que ele não identificou naturalmente, porque a técnica que ele usou não foi suficiente para isso, né? Ele até aplica alguns mapeamentos genéticos ali, né, de gene, né? Mas ele não chegou a identificar. E ele suspeita de um deles, né, que é esse, como é que chama? É o meso, né? Uma coisa assim, né? É o meso. Que pode ser o gene responsável por essa inibição, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento da nadadeira dorsal, né? Então, assim, a grosso modo, né, a meu ver, ele atendeu plenamente o que ele se propôs no início, porque ele tinha uma hipótese comparativa, né? Então, ele comparou e viu que realmente mostra, no estágio pós-embrionário, diferenças, né? Só não concluiu qual é o gene, mas ele também, no início, ele não se propôs a descobrir o gene. Né? Ele diz que trabalhos futuros devem ser feitos para essa direção. Né? Na realidade, quando eu me deparei com o artigo, logo no início que eu vi ele colocando Red Cap e Ranchu, eu achei que ele tivesse feito uma experimentação de cruzamento, que, curiosamente, inclusive, aquele figura lá, o chinês, que eu não sei se é americano, Lei, né? Ele tem um videozinho dele mais recente mostrando peixes do cruzamento de oranda com ranchu. Aí sai aquele oranda curtinho com dorsal, que ele dá até uma nova denominação lá, que é interessante. Mas o curioso no artigo, algumas coisas nos chamam a atenção, né? Se a gente observar, os autores são, ao que tudo indica, chineses, né? E ele usa os termos, que eu achei engraçado, das denominações dos peixes, né, japoneses. Ele não usa a terminologia chinesa, provavelmente para que isso tivesse um maior alcance no Ocidente. E no Ocidente o pessoal não conhece as denominações chinesas, que para a gente é muito mais complicado do que as japonesas que já estão aí. Mas ele, logo no início, ele começa dizendo dos peixes mais primitivos e ele coloca lá como o semelhante ao selvagem o aquim. O aquim já é uma mutação mais avançada, que é a cauda dupla, não é cauda simples. Né? E ele dá a entender no artigo, ou eu interpretei erroneamente, né, como se o aquim fosse um selvagem, e não é um selvagem. Né? Você tem alguns estágios aí para chegar no aquim. Né? Então, ele deveria ter se reportado, provavelmente, a um ribuná, por exemplo, né? Que é o quingo de cauda dupla, cauda simples, 2 lóbulos, né? Mas alongadinho, ok, beleza, e só que já apresenta coloração por perda da melanina. Mas, assim, beleza, são alguns aspectos que me chamaram a atenção no artigo. Professor, o senhor me fez lembrar muito as minhas aulas, porque esse lance da ontogenética, acompanhar a filogenética, realmente, à medida que o desenvolvimento embrionário vai se processando, os genes alguns vão se ligando e outros vão desligando, né? Então, é assim que funciona no nosso desenvolvimento, inclusive. Né? Então, em determinada fase, uns genes estão ligados, estão funcionando, num dado momento, ele já desliga para que outro possa começar a sua expressão e assim sucessivamente. Realmente, isso é maravilhoso, eu também acho. Agora, o mais interessante é o que tem por trás de tudo isso para fazer esse controle, que a gente não tem. Bom, eu não tenho noção, estou falando de mim. Né? Certamente, o pessoal da genética, o pessoal avançado aí na parte de embriologia, na morfologia, já devam ter conhecimento e domínio disso. Eu não tenho. Confesso a minha ignorância. Inclusive, tive um caso assim, extremamente curioso aqui em casa, que me chamou a atenção. Eu acho que eu comentei isso na reunião passada ou na anterior, de filhotes de ranchu tailandeses que nasceram com dorsal. Eu separei meia dúzia lá de exemplares, né, que saíram com a dorsal completa, filhos de pais totalmente sem dorsal e nasceram com dorsal completa.
Nasceu um monte de cauda simples, tal, mas esses nasceram com a caudinha dupla, ok. E eu obtive uma desova desses peixes. Deu uma meia dúzia de filhotes. Todos eles sem nenhuma espícula de dorsal, lisinho, ranchiozinho perfeito. Eu falei, pô, como? Os negócios assim, o que os genes por trás estão atuando na expressão ou não expressão de características? Não é uma coisa, vamos dizer, simples. Quantos fatores podem estar envolvidos nesse processo? Hoje em dia, com a epigenética, né, de fatores externos influenciando a expressão gênica, que a gente até pouco tempo atrás nem sabia disso, né? O que faz com que desencadeie a expressão de um determinado gene? Que influência externa é essa? Né? De que maneira ativa essa expressão? É algo, para mim, sim, um monte de interrogação, mas que é muito interessante. Então, considerando esse contexto da expressão da nadadeira dorsal, para voltarmos no assunto, o professor tem essa mania de devagar também, tá? Vocês podem puxar a orelha assim, falar, tá sendo muito prolixo, pode puxar a orelha. O que acontece? Né? A minha grande curiosidade era saber, por exemplo, quantos genes estão envolvidos na expressão da nadadeira dorsal. Da mesma forma, eu tenho essa curiosidade em relação à nadadeira caudal, que é o tossaquinho. Ok? Por que isso? Isso é herança poligênica. Para mim, isso está claro pela forma de expressão e resultado fenotípico. Isso é herança poligênica. Porque ou dá uma coisa ou dá outra. Não tem como ficar nessa variação. Então, eu vejo determinadas situações, quando a gente observa os peixes, cruzamento que a gente faz, peixes que apresentam a dorsal completa, com todas as raias, peixes que apresentam a dorsal mais curta, tem algumas raias suprimidas, e peixes sem dorsal, ou ainda nesse caminho, apresentando espículazinhas, umas raiazinhas, ou, como o pessoal apresentou há pouco tempo atrás aí no grupo, um zirantiu tubarão, né, com o início de dorsal. Né? Então, eu imagino que tenha um conjunto de genes envolvidos nesse contexto. Bom, esse artigo nos traz a existência de 2 genes, né, que controlam a questão da expressão da nadadeira dorsal. Ok. E o autor compara com outras ocorrências em outros peixes, inclusive no paulistinho, né, o mapeamento do gene que tem semelhança naquelas mutações que tem em paulistinha, que não apresenta nadadeira dorsal. Então, provavelmente, ele está certo que o gene deva ser assim mesmo. Agora, uma coisa é a questão do gene que determina a existência ou não de uma determinada característica. Beleza. Outra coisa é o grau de expressão dessa característica. Ou seja, tem uma interação gênica aí, tem um envolvimento mais, eu vou colocar assim, mais cabuloso, né, que a gente não tem, a gente não sabe. Eu estou curioso para saber isso. Né? Eu estou curioso. Eu vejo, por exemplo, na linha que eu venho trabalhando de tossaquim, eu pego 2 peixes, já com a cauda bem aberta, com mais de 180 graus, cruzo os 2, ainda nasce peixe de cauda simples. Eu esperaria que não acontecesse mais. Nasce peixe de cauda tríplice, aquele só um para cima, 2 para baixo, e vários de cauda aberta, a predominância dos outros, de cauda mais aberta, mas ainda ocorre. Aí eu fico pensando, poxa, será que é só a expressão gênica? Teriam outros fatores, oscilação de temperatura, porque tem coisas dessas que influenciam na expressão gênica, né? E nós estamos vivendo momentos que a temperatura oscila muito. Nós estamos num período agora que, para a gente, parece que a gente está no inverno. Então, são muitas interrogações. Então, quando você faz um cruzamento desses peixes, né? Vamos pegar lá o caso dos ranchus, totalmente sem dorsal. Por que nascem filhotes com espículas ou, inclusive, com dorsal inteira?
Ou seja, o grau de fixação da linhagem ainda não chegou no ponto de eliminar genes que expressam espículas ou nadadeira dorsal. Na minha linhagem, por exemplo, dos meus cabeça de leão e iranchus, né, antigos, raramente hoje sai algum peixe com espícula. É um ou outro. Mas nos tailandeses, a frequência é altíssima. Ou seja, eu tenho um big trabalho pela frente de seleção para eliminar. A gente vai eliminar como? Fenotipicamente, escolhendo aqueles que não apresentam nenhuma projeção na região dorsal, para poder selecionar. É um trabalho, assim, você ir depurando. É igualzinho a depuração do gene de despigmentação. E olha que, no caso da despigmentação, são só 4 genes, são só 2 pares. Dorsal, eu não sei. Mas eu queria só voltar um pouquinho lá atrás, né, na hora do bate-papo das nadadeiras pareadas, porque diante de várias teorias evolutivas, eu achei interessante a forma que ele colocou lá no artigo, que enquanto os peixes estavam desenvolvendo nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas e tal, isso estava se transformando em membros e asas em outros animais, né? Lá da origem comum. Mas evolutivamente é isso. E aí, indo lá para as imagens do artigo, essa imagem aqui eu achei sensacional. A primeira imagem, essa aqui, é mostrando a evolução do red cap, né? Então, mostrando a setinha, ela aponta que na hora que a larva começa lá novinha, né, a dorsal ela é contínua lá do início, e à medida que a larva vai evoluindo, aí ela começa a ser reabsorvida aqui nessa parte posterior. Então, aqui o retângulozinho, aqui é a ampliação do retângulo, até que ela vai desaparecendo, até que separa definitivamente e forma dorsal. Então, é legal esse acompanhamento da parte do desenvolvimento, e aí depois ele vai nos ranchus, né? Então, mostrando primeiro. Então, isso aqui também eu achei super interessante, né? Tem 4 grupos de separação dos ranchus. Deixa eu ir lá embaixo primeiro, porque eu acho que isso aqui clareia, né? O grupo que tem um pedaço, que tem só uma espícula e que tem só uma pontinha, né? Não, desculpa, são 2 classificações distintas. Essa classificação aqui em 4 grupos o grupo 1 é quando é uma projeção só, o grupo 2, 2 projeções, o grupo 3, 3 projeções, e o grupo 4 é quando não tem espícula, não tem nada. São classificações distintas, eu dei uma confundida aqui. E aí é muito legal ele mostrando esse desenvolvimento aqui, né? Sem dúvida. E outra coisa que é interessante, porque ele, inclusive, faz subdivisão da região que ocorre a formação dessas espículas, né? Que é aquela outra classificação. Parece até que é de propósito, né? Porque ela, onde muda de cor, fica parecendo até que é um capricho ali da natureza, né? Pois é. Esse peixinho aí é o que é filho lá do Lionhead. A questão da expressão gênica é um negócio assim impressionante. Fatores que influenciam determinadas expressões, e a gente não tem ainda esse entendimento mais amplo. Estou falando de mim, tá? Não, mas sabe que até os pesquisadores estão assim vendo, né, justamente a influência externa na expressão gênica.
como o senhor vem falando. Então, o pessoal ainda está tentando entender, né, a profundidade da influência, né, do ambiente externo na expressão gênica, porque o pessoal está começando a ver que tem bastante. Né? Então, isso é meio recente ainda, né, para pesquisar. Não, um negócio que me deixa assim, extremamente curioso, em determinadas espécies de peixe, por exemplo, o que determina, né, a mudança anatomofisiológica para o peixe, inclusive, mudar de sexo, em função da idade ou em função do ambiente de perder aquele que era o dominante? O que desencadeia para a expressão, né? Algumas coisas são conhecidas, por exemplo, a questão de temperatura, a questão de pH, para expressar, direcionar sexo para lá ou para cá, ok, né? Mas quando você tem um peixe em condições naturais, onde você tem um que é hierarquicamente dominante, se ele morre, outro muda de sexo para assumir, quer dizer, eu não tenho muita clareza disso. Acho interessantíssimo, né? Existe muito sinal químico. Exato. Né? Então, existe esse sinal também que, né, o sinal químico emitido pelo dominante não existe mais. Sim. Quem é o segundo na linha que vai emitir, né? Vai começar a emitir esse sinal? Então, a temperatura também, no caso do sexo, aí, ela entra como, acho que, um dos principais fatores, né, para a mudança de sexo. É muito interessante. Com certeza, eu concordo plenamente. E aí a gente divaga, né? Exato. É uma viagem. É uma viagem. A outra imagem que eu ia chegar lá no trabalho, Mauro, era essa aqui, ó, ligando a coluna com os raios da dorsal, né? Esse deve ter sido um trabalho que deu muito trabalho, né? Porque... Sem dúvida, sem dúvida. A hora que ele descreve lá a metodologia toda da coloração para fazer as imagens e tudo mais, né? Porque, na realidade, para ele conseguir fazer esse tipo de imagem, né, ele fez imagem do peixe ao vivo ou ainda logo pós-mortem, né, que são as imagens que está aparecendo o peixinho aí direitinho, e depois tem todo um processamento para que ele pudesse fazer essas imagens. Aí já são, como é que eu vou dizer? Ele já usando mais recursos tecnológicos, inclusive um fotomicroscópio, né, e mostrando essas características. Por quê? Ele teve que fazer colorações para demonstrar a presença dessas espículas, né, mostrar esses raios das nadadeiras. Então, no primeiro caso ali do A, né, que é um oranda, né, os demais ranchu com padrões variados de expressão dessa característica, dessas espículas que formam a nadadeira dorsal. E isso dá um bom trabalho, tá? Assim, o trabalho manual de processar o peixinho para poder, inclusive, permitir que se fotografe essas raias. Observe que o esqueleto do peixe está visível com a coloração. O peixe tem que ser tornado translúcido, né? Nos processos lá histológicos, a gente chama de diafanização, né? Para torná-lo translúcido, para permitir, com a coloração, você identificar essas estruturas. E outra coisa que eu achei legal nesse artigo aí, a questão daquele gene lá, Omesa. Omesa, não sei se pronuncia dessa forma. Em algum trecho lá no trabalho, esse trabalho depois tem que ler ele com calma, né? Em algum trecho lá, fala que quando esse gene foi identificado lá no Paulistinha e mais umas 2 outras espécies lá, uma delas é um catfish, se não me engano, os peixes ficaram sem dorsal. E quando volta nos quinguios, mesmo com o gene presente, tem hora que tem dorsal, tem hora que não tem dorsal, tem hora que tem fragmento de dorsal. Então, e aí volta lá naquela questão que você colocou lá no início, do tanto que a espécie tem intervenção da mão humana no processo evolutivo e na seleção, porque um gene, quando está em espécie
que tem menor variabilidade e menor ação humana, ele manifesta de uma forma mais ou menos padronizada. A hora que ele vem no King, aí ele já apresenta uma variabilidade de fenótipos possíveis a partir de um mesmo genótipo, né? Uhum. É aquilo que eu estava dizendo antes, o fato de você pegar um Uranchu, né? Aparentemente está a linha de dorso dele limpinha, parará, cruzou, você não sabe qual é o grau de refinamento, vou colocar entre aspas, né? Esse refinamento ou de depuração para a perda da expressão dessas raiazinhas, dessas espículas. Então, esse é um processo lento de seleção. Eu, ao longo desses anos, com os que eu tenho, né, sem dorsal, né, a frequência, como eu falei antes, é baixa. Mas dos ranchos tailandeses, a frequência é altíssima. Tem muito serviço aí pela frente. Algumas gerações para poder eliminar essas características. Certamente tem interações gênicas aí que a gente não tem como mapear isso. A gente que eu estou falando eu aqui nas minhas limitações, né? Não tenho como quantificar isso. Não é aquela continha de matemática, né? De você pegar. Imagina que fossem 2 pares de genes, então são 4 genes, com total dorsal, e 4 pares de genes com ausência total de dorsal. Então, se você mescla 2 e vai sair meio a meio, né? Nessa expressão gênica em F2, você pode ter desde 4 totalmente sem dorsal, como 4 totalmente expressando dorsal. Então, a coisa não é simples, e não eu acho que essa expressão gênica não é só essa matemáticazinha simples, não. Porque se fosse só isso, era muito fácil. Rapidamente você selecionaria. Então, quando eu falo que você pega 2 peixes totalmente sem dorsal e cruzam entre si e sai bicho com dorsal completo, você fala, pô, qual é? Né? Então, tem outros fatores envolvidos, outros genes envolvidos. Observa que o autor chama atenção, inclusive, da expressão, lá no processo do que ele acompanhou, da expressão da bexiga natatória, a formação da bexiga natatória, né? A diferença morfológica que ocorre em determinados momentos que estão relacionados a essas expressões gênicas. Então, são muitos fatores, são fatores multivariáveis. Então, é difícil a gente, como dizer, é isso, ser taxativo, não tem como, pelo menos para o momento. Beleza. Eu lembrei dessa tabelinha aqui, ó. Ela não responde isso que você está colocando, não, mas ela traz uma ideia em termos de variabilidade, né? Uhum. Então, quando ela traz aqui 2 cruzamentos, cruzamento 1 e 2, número de resíduos lá de nadadeira dorsal, com 2 espículas, com 3, com nenhuma e nadadeira normal. Isso aqui dá para a gente uma ideia da variação que a gente vai ver e está tudo certo. Porque isso aqui foi o que aconteceu nesses 2 cruzamentos. Em outros 2 cruzamentos podem ter resultados completamente diferentes disso aí. E está tudo certo. Sim. É aquilo que nós colocamos quando você faz uma projeção, né, do que poderia dar de um determinado cruzamento. Primeiro, para você ter uma quantificação de frequência de ocorrência, você teria que fazer vários cruzamentos. Não basta um cruzamento de um casal para ficar definido que é essa frequência de ocorrência. Não é assim. Por quê? Se nós pensarmos novamente na curva de Gauss, né, você pode ter cruzamento que a tendência foi para um lado, outro cruzamento que a tendência foi para o outro, das extremidades da curva de Gauss. Em 100 cruzamentos, aí sim, você teria no somatório desses 100 cruzamentos essa distribuição de ocorrência de frequência. Aí daria. Mas com um cruzamento único, aquilo que eu falei há pouco, os ranchozinhos de dorsal lá, né? Os Oranda e o Ambal. Tive uma desova, todos eles limpinhos, sem dorsal. Eu falei, pombas, é um extremo.
Certamente, se eu fizer 20, 30 desovas desse casal, o resultado vai ser outro. Aquele ali foi esse. É a variabilidade de que pode acontecer de frequência gênica. É tentativa, né? É aquele lance da moeda, para cima e para baixo, ou da cara ou da coroa, da cara qual com frequência. Se você fizer 1, 2, 3 vezes, não é o suficiente, né? Você tem que fazer várias para poder ter uma distribuição de frequência. É isso mesmo. Mas você me fez lembrar de uma questão que eu estava querendo te perguntar já há algum tempo, quer dizer, nem era te perguntar, não, né? Era colocar em debate para poder ver se as outras pessoas também já observaram isso. E a gente pega um casal, tem uma desova, sai determinado grupo de filhotes. Passa um tempo, você faz uma outra desova do mesmo casal e sai um grupo de filhotes completamente diferente daquele outro grupo de filhotes. E aí você fica assim, pensando, né? Não, tudo bem, a genética tem possibilidades infinitas e está tudo certo, é isso mesmo. Mas o que faz ter um determinado padrão dentro de uma desova e com o mesmo casal, passa uns tempos e você tem outro padrão diferente a partir do mesmo casal? O que me leva a pensar que essa questão está muito mais ligada lá na gametogênese, onde tem ondas foliculares e de maturação folicular com composição genética diferente nessas ondas, para poder ver se a gente consegue ter um entendimento mínimo do que pode provocar essas variações de uma filhotada em relação à outra a partir dos mesmos pais. Uhum. Olha, pega, por exemplo, a população brasileira, nós brasileiros, altamente miscigenados, né? A minha família, por exemplo, é bem característica, né? Meu pai e minha mãe, olhos castanhos, cabelo liso. Eu hoje já alisou assim pela velhice, né? Mas sai dos filhos, a maioria foi tudo cabelo liso. Eu, dos homens, sou o único que tinha cabelo anelado, né? 5 homens e uma mulher de olhos claros e 2 irmãs de olhos escuros. Ou seja, a frequência gênica aí do olho claro teria que ser 25%. No entanto, saíram 6-2. É aquilo falando da distribuição, né? Se meus pais reproduzissem lá 300 filhos, né? Se tivesse como, aí a gente teria a possibilidade de uma frequência. Isso que você colocou aí da leva de formação de gametas, dependendo das combinações gênicas, é isso aí mesmo. Então, um único cruzamento não é suficiente para você definir que o padrão é esse. Não é. Principalmente porque a gametogênese em peixe ela é múltipla. Né? Quantos ovócitos uma fêmea produz numa leva? E quantos espermatozoides o macho produz numa leva? Então, dependendo da origem genética dele, a diversidade é um negócio assim, enorme. E a possibilidade de combinações desses, né, óvulos e espermatozoides se acertarem, as combinações são múltiplas. Algumas coisas são simples. Quando você tem um par de gene apenas, ok, ou 2, é razoável. Mas quando você tem herança poligênica, putz, a variabilidade é absurdamente grande, as possibilidades de combinação. E ainda tem as influências externas. Uma das coisas, por exemplo, que a gente já falou várias vezes, quando você pega peixes jovens reproduzindo, né, peixes de cauda dupla, ambos cauda dupla, nasce 300 bichos de cauda simples. Por quê? Né? Que é um fator que já foi comentado. A expressão gênica em peixes novinhos, né? Ela não é muito boa, não expressa bem as características mais refinadas, só em peixe mais maduro. Certamente tem coisas envolvidas aí no processo de gametogênese e por aí vai. São muitas interrogações, Mário, muitas. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Aí não fiquem querendo esperar de mim todas as respostas que eu não tenho. Coitado de eu. Estamos muito longe ainda de conseguir resposta para tudo isso. Não, mas eu acho que a gente, independente da gente conseguir respostas, só da gente conversar sobre as possibilidades
e a gente entender o que vai acontecendo dentro do processo normal da evolução, dentro das nossas criações, eu acho que esse é que é o nosso objetivo aqui com esse bate-papo, né? Para a hora que a gente vê assim, poxa, mas saiu isso, saiu aquilo e tal, está tudo certo, é isso mesmo, tá dentro do planejado. E para a gente poder, de todas as nossas conversas, o que tem ficado para mim, o que reforça mais, o que sai de mensagem principal, porque senão também essa conversa toda fica parecendo que é uma conversa no éter. Bom, mas espreme isso agora, que isso cai gota de quê? Né? De que conclusão que a gente chega? E eu acho que a gente chega em várias conclusões. E, apesar da solução, na grande maioria das vezes, o caminho ser mais ou menos o mesmo, né? Observação, tempo, aguardar manifestação fenotípica, tentar uma vez, tentar duas, tentar três, aguardar o tempo, ver o que aconteceu, voltar e refazer ou dar continuidade, independente da receita. Você sempre volte ao método e siga o método, a gente entender essas diferentes partes e essas possibilidades dá uma clareada muito boa dentro da tomada de decisão no dia a dia, né? E eu ainda acrescentaria mais um ponto de tudo esse conjunto que você falou: registrar, porque a gente não tem memória para tudo isso. Sim. Registrar cada um deles, porque depois você perde, né? Você que é um criador de book já de grande experiência, você sabe linhas que você tem selecionado, de vez em quando nasce um barrigudinho no meio, você fala, pô, de onde veio isso? Né? E, no entanto, ocorre que aquilo que é chamado de atavismo na genética, né? Um retorno aos antepassados, ocorre. Então, a confluência de genes aí, de tal maneira, combinou que deu aquele bichinho, né? Não tem aquela frequência, assim, mas vira e mexe, acontece. Por exemplo, uma coisa que eu já vivenciei, e inclusive foi em cribenses, né? Teve um período que eu criei vários ciclídeos, tal, de um casal de cribense albino, nasceu o bicho normal. E não tinha outro não normal, né? Normal no meio, não tinha, era só aquele casal. Nasceu o bicho não albino, né? Ou seja, uma mutação reversa é possível, né? Da mesma forma que pode ocorrer a mutação no sentido, pode ocorrer no outro. Então, isso eu já vivenciei de acontecer. E não teria cruzamento aí, como diz, alguém pulou a cerca, ela pulou o aquário, não, porque não tinha outro, só tinha aquele casal. Então, são situações. Tudo isso é aprendizado, é vivência. E não tem aprendizado mais efetivo do que aquilo que a gente vivencia. E isso é que é o gostoso. Estar sempre esperando a surpresa. O que virá de diferente dessa vez? E outra coisa que também conecta com o que a gente falou na semana passada foi a questão de, nessa seleção de dorsal, com dorsal, sem dorsal, que foi o que você acabou de falar, contar a história dos Yuanbao, né? Às vezes, pode ser que sobrou um peixe lá que é excepcional, mas ele tem um resquício de dorsal. Se ele for o melhor em determinada cor ou determinada característica, pode ser que você o utilize num cruzamento, porque nos descendentes podem sair todo mundo limpinho, né? Sim, sim. É aquilo que nós já conversamos, a questão da nadadeira anal, ser dupla ou ser simples, né? Ter a cauda com 4 lóbulos, com 3, ser somada, os lóbulos superiores serem fendidos ou serem soldados. Tudo depende da direção que você quer dar, né? E do peixe que você tem, do recurso que você tem à mão. Quando você tem recurso, ótimo. Quando você não tem, tem que usar o que tem e buscar a seleção para frente. Como essas características, né, como a gente já conversou, ao que tudo indica, são de herança poligênica, você vai ter uma variabilidade aí, e selecionando nos descendentes as características desejáveis. É trabalho de paciência. Acho que ali do assunto das dorsais ali, eu acho que a gente deu uma passeada boa, né? Podemos abordar a questão do Wen?
a diferença? Claro. Que, novamente, né, uma coisa é a presença do EN, outra coisa, a morfologia, a localização do EN, outra coisa, o tamanho do EN. Novamente, o quê? Herança poligênica. Né? Lá nos primórdios, a expressão de EN, ao que parece, né, seria controlada por um gene, um par de genes, um conjunto de genes, que dava o EN em toda a cabeça, né? Topo, lateral, né? Fazendo a bochecha, tudo. Depois aconteceu uma mutação que separou a porção cranial da porção opercular. Então, passaram a ser 2 genes. Tanto é que você pode encontrar peixe com a bochecha bem desenvolvida, né? Sem nada de um EN no dorso, ou só o EN no dorso, que é o caso dos red cap. E ainda tem a expressão, agora, em algumas linhagens, do funtan, que fica mais pronunciada para frente. Né? Novamente, é o quê? Herança poligênica. E ele pega 2 exemplos ali, né, de peixes, no caso do artigo, onde só tem a expressão de um EN na região apical, né? E o outro que pega em toda a extensão da cabeça. Aproveitando essa questão do EN, por que é denominado? Claro, eles chamam EN, mas a gente usa-se o termo epitelioma, por causa da formação, se a senhora puder falar um pouquinho. Epitelioma é uma formação de crescimento anormal de pele, né? Epitélio-oma. É um tumor de pele, mas é um tumor benigno, né? Não é um câncer. E é uma característica controlada por ação genética. Então, quando a gente chama o epitelioma, né, é um crescimento avolumado da pele, né? Crescimento epitelial, né, fora vamos dizer, do normal. Por isso que é esse termo, epitelioma. Eu acho que tem uma coisa que, apesar da gente ter já abordado isso várias vezes, Mauro, mas você já falou aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes hoje nas questões de herança poligênica. Não tem gente que vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas não está vendo outros. Você não quer dar uma palhinha sobre o que viria a ser uma herança poligênica, não? Sim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, Mauro. Oi? Aí você aproveita e emenda nisso aí. Essa hora que abre lá para formar os gametas, certo? Quando é diploide, vai um pedaço. E quando é tetraploide, esse negócio aí é que gera tanto erro, não é não? Em função dos gametas em peixe tetraploide, os gametas serem diploides, isso permite uma maior combinação. E lembra que o Mário chamou atenção na reunião passada ou na anterior, dizendo que quando você pega 2 peixes que não têm parentesco, não têm proximidade, a distribuição desses genes pode estar em posições diferentes em cada linha. E aí, na hora que você mescla isso, as combinações são mais variáveis ainda. Então, é complicado. E, principalmente, que, sendo peixe tetraploide, você tem as possibilidades ainda de trocas, né? De fragmentos cromossômicos. Então, o negócio é muito doido. Eu falo, é isso que me deixa encantado com os químicos. A possibilidade do que poderá vir a ser, né? A minha expectativa a cada desova o que vai aparecer de diferente dessa vez? Qual vai ser a minha surpresa? Porque é isso. Né? Bom, voltando ao contexto lá da herança poligênica, que também pode ser chamado de herança quantitativa, né? Quando você tem uma determinada característica que ela é determinada por um conjunto de genes, não é só um par de genes.
E aí, dependendo da combinação desses genes, né, você pode ter uma variabilidade, né, maior ou menor em relação a uma dada característica. Um exemplo que é bastante comum mostrando essa questão da herança poligênica ou herança quantitativa é cor de pele. Nós temos dois extremos, vamos dizer assim. Uma pessoa, né, com total presença de melanina ao máximo, né, que são os afro, né, e aqueles outros com quase que total ausência de melanina. Eu falei quase total porque ainda tem albino, que aí a ausência é total. Então, um indivíduo extremamente branco, tipo eu, assim, né, que pega sol, só vira camarão, né, só fica vermelho. Então, se você pega dois indivíduos, quer dizer, dois, mas de sexos diferentes, né, para não cair naquela situação lá de cruzar irmão com irmão, porque não dá certo, né? Se você pega dois indivíduos nesse extremo, um branquinho da Silva lá e outro pretinho, né? Quando você tem os descendentes entre eles, você vai ter o quê? Um indivíduo de pigmentação intermediária. Esse indivíduo de pigmentação intermediária, ele recebeu uma parte de genes para produção de melanina e o outro para baixíssima produção de melanina. Então, se nós pegarmos dois indivíduos desses, né, que venham a ter descendentes, né, nós vamos ter uma variabilidade de pigmentação de pele, para mais escura até a mais clara. Isso é herança poligênica. É bem característico isso. Então, variabilidade gênica, as combinações que esses genes podem promover para expressar determinadas características, no caso aí específico, a pigmentação da pele. Sim, sai de tudo, né? São essas questões que a gente está comentando aqui. Teve na exposição da turma lá de São Paulo, em agosto, eu trouxe um orandazinho black do Sakai. Fiz uma desova desse peixe com uma fêmea cálico, saíram filhotes cálicos e filhotes cor selvagem. Isso uns 2, 3 meses atrás, sei lá. Mas, umas 2 semanas atrás, teve uma outra desova dos dois. Saíram agora uns filhotes completamente pretinhos, desde pequenininhos. Na outra desova, de centenas de filhotes, não são nenhum desse jeito. E agora, nessa desova, saíram vários, mas completamente pretinhos, desde pequenininhos. E não só cálicos e selvagens, igual tinha saído na desova anterior dos mesmos pais. É isso daí. É sempre uma surpresa. O King está sempre nos fazendo surpresa, por isso que nos deixa apaixonados. Na última reunião, eu não lembro quem foi, mas eu acho que foi o Douglas. Alguém pegou e comentou o seguinte: poxa, foi o Douglas mesmo, pegou e falou: vocês podiam, a hora que vocês estivessem vendo essas caudas de um jeito ou de outro aí, filmar isso para a gente. E foi com base nisso aí que eu filmei aquela dos borboletinhas lá, o Douglas, que eu acredito que se a gente for registrando um pouco mais, então agora eu vou num processo de seleção, agora que vai ter muitos filhotes aí pela frente, nesse processo de seleção. Então, de vez em quando, eu vou trazer um aí para vocês, do que eu estou fazendo naqueles dias ali, do que está acontecendo. E eu vou tentar também postar alguma coisa, mas porque eu mexo aqui, mas não posto. Tirando aquele que eu tinha mandado lá, que estava com a cauda interessante, mas o corpo não está legal. Na verdade, dos 13 peixes que eu não matei no ATPA, só um presta. É que eu fiquei com pena daí de descartar eles. Eu vou doar para alguém. Exatamente aqui, ó. Porque eu achei, essa filmagem deu para poder pegar a cauda de lado, porque naquele desenho, como ele é de cima, não dá para perceber
que ela é virada para cima, assim, completamente, né? Isso. Essa filmagem ficou beleza, Pois é. para mostrar o ângulo. Pois é, essa que foi a ideia, Mauro. E essa virada de cauda para cima é gradativa, então ela vai acontecendo lentamente, que às vezes a gente não percebe no início. Na hora que você detecta, fala, o que é isso? O bicho já subiu, porque tinha nadadeirinha normal, e ela vai virando. Agora, da mesma forma no tossaquinho que ela vai abrindo. pois é, eu estou ansioso para ver, porque Normal. não, mas o que eu ia comentar é o seguinte, é que você espalhou esse trabalho seu da seleção do Tossaquim em várias linhas suas de trabalho, né? E acho que isso aí está muito ligado também aos albinos lá. Então, de repente, estão saindo peixes de caudas maravilhosas. Aí agora eu vou te mostrar um completamente diferente. Vocês estão vendo? De novo, a culpa é minha. Eu sou o culpado, viu? Não, mas eu estou te parabenizando por ter feito Tudo isso. tudo eu. Aqui agora já é os filhos do Uriuquim numa fêmea albina, mas daquela linha lá dos Demequim. Mas o que eu queria era o albinismo lá e colocar o Uriuquim. E aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a caudinha aqui. Tem um deles aqui que está com a cauda completamente horizontal. Aqui, ó. Uhum. Ele aqui no fundo. Isso. Só para poder contar para vocês assim, qual que é o objetivo aqui agora com esse trabalho aí. Aqui, ó, é esse aqui. Ó. Esses filhotes são filhotes de uma fêmea albina com um macho uriuquim. E esse macho albino que está aqui no meio, que vai aparecer aí daqui a pouquinho, o Mauro me deu ele uns dias atrás, quer dizer, eu também pedi, né? Ô, Mauro, me arruma um bicho, me arruma esse bicho aqui para colocar aqui. Porque aqui agora, que é esse aqui, ó, isso aqui é do trabalho lá, onde o Mauro já vem colocando o albino no Uriuquim. E aí a expectativa aqui é que já na próxima geração já saiam Uriuquins albinos, porque essa filhotada é portadora de albinismo e o macho já é albino. É exatamente aí que está o divertimento, e fazendo, e construindo. Desses peixes aí, acho que você havia comentado que eles já estavam passando por despigmentação. Sim. Isso, né? Qual que é a idade deles? Esses peixes aqui, eles devem estar com uns 5 meses. Eles estão despigmentando todos agora, nesse momento. Ah, tá, 5 meses. É. A ação maior desses genes de despigmentação é no primeiro ano ou no segundo? Como é que é? Ou varia muito isso? São quatro pares de genes, né? Não, ou 2 pares, como é que é? 2 pares de genes de despigmentação? Aí agora já... Né? Da despigmentação, eu lembro o Mauro falando, acho que são 2 pares, não é isso, Mauro? Isso, 2 pares. São 4 genes, né? Isso. Então, 4 genes agindo. Aí eu fico imaginando assim, será que eles agem somente no primeiro ano? E alguns vão agir mais tardio lá por epistasia no segundo ano. Lá, segundo ano é Nisai, né? Nisai, quando está Nisai. Então, sai Oiá. Não, eles vão agir até lá para frente. Ó. Tanto por isso é que espera o Oiá para poder fazer seleção de matrizes e reprodutores. E eu lembro do Mauro comentando aqui algum tempo atrás que já teve bicho despigmentando com 4 anos lá na casa dele. 4 anos? Caramba! É tempo, hein? E aí eu fiquei lembrando dessa conversa, inclusive, acho que foi ontem ou anteontem, que o Fábio colocou uns 4 ou 5 vídeos lá dos peixes dele, e aí embaixo eu coloquei um vídeo desses
Rilkenzinhos aí despigmentando, e coloquei assim, né? Pois é, a despigmentação é um fenômeno que frustra em alguns sentidos, mas que lança outros desafios. Eu estava colocando aquilo ali, era justamente por causa do vídeo do Fábio, porque eu vi os peixes do Fábio, estava tudo despigmentando. E aí ele falou, poxa, esses aí estavam todos seibuns no início do ano. E aí, isso volta lá naquela questão que o Mauro sempre coloca, né? Olha as cores neutras para a gente separar, porque senão você não consegue ter os peixes que você está querendo lá na frente. E acho que a Rosana vai completar alguma coisa nesse sentido aí também. Então, só para te contar, Minoru, que aqui eu tenho um machinho despigmentando, ele já tem 1 ano e meio. E já teve um outro macho que despigmentou com 3 anos. Eu achei que nem ia acontecer mais, né, porque ele tinha aquela cor selvagem, e de repente ele começou a despigmentar. Então, acho que tem, assim, o tempo aí é meio, né, pode acontecer a qualquer momento. Na realidade, a expressão da despigmentação depende da quantidade de genes que o peixe receba relativa à despigmentação. Quando ele tem os 4 genes de despigmentação, com 2, 3 meses, dependendo do desenvolvimento do peixe, condições de alimentação, temperatura, já começa a despigmentar. Tá. Quando ele tem apenas um gene, vai levar, às vezes, 3 para 4 anos, para que o gene consiga expressar a perda da melanina. Tá. Como são 4, né, tem essa variabilidade temporal. Os meus aqui estão com 2 anos e estão perdendo a cor. Tudo. Pois é. Provavelmente devem ter 2 genes de despigmentação. Ontem eu fiquei lá olhando eles, que também acabou a força aqui, e eu fiquei olhando eles, estão quase todos ficando com a barriga branca já. É por isso que a gente sugere, nas linhagens que a gente quer a presença da melanina, né, se tiver presença de gene de despigmentação, é pegar aqueles peixes que despigmentaram mais tardiamente para cruzamento, para você ir reduzindo a frequência do gene de despigmentação. É isso aí, paciência. Depois que eu fiz lá no passado, né, por desconhecimento, o cruzamento de seibum com linhagem de gene de despigmentação, até hoje eu tenho peixe seibum que despigmenta. Pô. Isso me aborrece, mas a culpa é minha. Aí a culpa é minha, tá lá, estou sumindo. Quem fez a burrada fui eu lá atrás, mas eu não sabia. Né? Então, o que a gente faz? Está escolhendo os bichos que, quando, às vezes, um exemplar muito interessante, que despigmenta mais tardiamente para continuar na reprodução, senão está fora. Essa questão aí do tempo de despigmentação é um desafio a ser vencido, né? Porque a hora que a gente vê assim, qual foi o peixe que chegou aqui e ganhou? Foi um uranchu black, porque ele estava maravilhoso, porque ele era enorme e completamente black ainda. Se ele tivesse despigmentado, possivelmente ele não era o peixe mais bonito. Por isso que é preciso dar o devido tempo. Não tem saída. Uhum. Se a gente não der o devido tempo, você pode estar correndo o risco de estar fazendo cruzamento que depois você vai se aborrecer para frente. Meu pai tem um ditado, dê tempo ao tempo e o tempo dirá. Ô, Mário. Oi. Deixa eu perguntar um negócio. Só para entender ali aqueles peixes que estão despigmentando, os seus ali. Ali é cruzamento de quê? Quais os pais? Rilken? O pai é Rilken e as fêmeas são aquele cruzamento albino do Mauro, que tem genética Demequim, mas que a gente está usando eles de formas múltiplas aí para poder introduzir o gene do albinismo. Ele tem gene de despigmentação, então está despigmentando nos filhotes agora. Não, sim, eu queria saber os pais só, porque ele falou que já tinha genética
albina, né? Isso. Então, ele é resultado do Ryukin com aquele peixe que é um... O que é? Um atonai? Aqueles peixes albinos seus, Mauro? O albino que o Mário usou lá, eu acho que é um fanteio, né? Já não lembro Fanteio mais. mesmo. Tá. Por aí. Não, eu usei foi um demequim, foi uma fêmea demequim. Ah, foi um demequim? Tá. Porque é tanto peixe que a gente acaba embolando, vai perdendo o histórico. Por isso a importância de registrar. O Mauro sempre tem chamado a atenção para essa questão da despigmentação, mas essa é uma questão mais complexa. Essa é uma questão bem mais demorada, porque a hora que a gente vê, teve um peixe aqui despigmentando com mais de 2 anos de idade, um dia desses. E aí, a hora que você olha assim, mas e os filhotes que já têm, e você fala assim, não adianta. Ou seja, é um trabalho enorme que vai frustrando pelo meio do caminho, né? Freud explica. Aí tu imagina, tu pegou aquele rancho black maravilhoso e com 4 anos começa a experimentar e pagou caro ainda. Aí bravo. Não, mas pelo menos assim... Pode acontecer, né? Não, e nem tudo está perdido, porque se ele levou 4 anos para despigmentar, é porque ele tem um percentual pequeno dos genes de despigmentação. Se eu cruzo ele agora com uma fêmea que não despigmentou ainda e que já está com 2 anos ou 3 anos, a concentração de genes de despigmentação ela vai aumentando. E aí, daqui uns dias, a gente começa a ter uns peixes com 5 anos de idade que não despigmentaram ainda. E aí a gente vai ter uma maior assertividade, né? Por isso que tem paciência e espaço. Tocar, não, mas a gente muda de posição. O Minoro, um dia desses, postou esse demequim chocolate aqui, ó. E aí era para poder te perguntar, você tem cruzamento de demequim com chocolate aí, Mauro? Primeiro eu tenho que fazer assim um chamativo para o Minoro. Subarashi desu ne! Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Mário, eu tenho demequim chocolate, mas, óbvio, está longe desta realidade. E essa linha de demequim albino que você tem aí, vem de chocolate. Aí, Minoro. Aí, Minoro. Tá vendo? Eu tenho uns 2 ou 3 demequim chocolate, tão pequenos, mas assim, tá o corpinho comum, posso te arrumar se você quiser. Se você quiser trabalhar nessa linha aí, porque eu não dou conta de fazer tudo, não, cara. Faço para você. Não, além de mandar para cá, nós temos que mandar lá para o Paraná também, porque você já viu que o Minoro ele tem uma preferência pelos chocolates. Não, o bicho está maravilhoso, esse peixe está lindo, lindérrimo. Esse peixe está bonito mesmo, impressionante. Por isso que eu disse, Subarashi desu ne. O Minoro é que nem TV, adora os chocolates. Minoro é qual? Eu gosto de chocolate também. Isso aí eu tô dentro, hein? Chocolate é comigo mesmo, gente. Aquele demequim ali tá maravilhoso. Eu acho que o Minoro tem que fazer uns demequinhos assim, nesse nível para nós. Não, o peixe está maravilhoso, está lindo demais. E porque junto com o Seibum e o Black, também para a gente poder comentar com todo mundo, que você já tem comentado comigo, né? O Seibum, o Black e o chocolate são genéticas que a gente precisa trabalhar para poder isolar esses genes, porque tudo despigmenta também, né? Sim, sim. Porque a gente já vai vendo assim, quem gosta de... Aqui, estão os 3 ali, ó. Minoro gosta de chocolate, o Douglas gosta de albino e o Fábio gosta de black, junto com o Sérgio também.
Então, para a gente poder ir sabendo, direcionando, assim, ó, vamos direcionando para a gente poder ter os amigos que tem ali, ó. Ali tem um banco genético importante. Mas é isso aí, ué. O Enio está Quero lá misturar, com os ranchus, né? eu quero misturar aquela ranchu fêmea que eu tenho lá do Sakai com algum Demequim, e aí trabalhar nessa linha do ranchu albino. Essa é a meta. É paciência, gente, paciência. E isso é uma das coisas que o King nos ensina, a ter paciência. É oriental, pô. Não, isso ele não ensina, não, ele impõe. Melhor ainda, você foi mais direto. Eu não É, quis ser tão impositivo assim, mas é por aí mesmo. Ou você aceita, ou você sai fora. você não tem opção, não. Não tem essa opção, não. Eu quero o de ciclo curto, o que é rapidinho. Vai criar grupo, pô. Há pouco tempo atrás, eu tinha minha caixa d'água com 14 quinguios, e questão de 3 semanas eu perdi 10 peixes. E assim, eu não consegui conectar essas perdas com doença nenhuma, porque cada um morria de um jeito diferente. Até aconteceu mesmo do peixe estar bem num dia e amanhecer morto na caixa d'água. Tá? Não tinha nenhum ferimento, não tinha nenhum sinal visível, né? Nada no corpo, assim, que fosse visto externamente, que pudesse denunciar alguma doença, alguma coisa assim. Os parâmetros, todos, né, normais para quinho, eram os parâmetros que eu costumo manter, mas interessante que as mortes não ocorreram somente na caixa d'água. Eu tenho 3 aquários, né? Acabei desmontando, mas houveram mortes também em um dos outros aquários. Eu não introduzi nada novo, não veio peixe novo, não veio planta nova, então eu estou meio assim, sem entender o que pode ter acontecido, né, para ocorrerem essas mortes. A média de vida dos peixes, 6 anos, 6 a 7 anos. Então, se alguém tiver alguma hipótese... Mas, Ana, isso foi agora, recente? Isso foi no fim de outubro, comecinho de novembro. Tá. Porque, não sei, aqui eu também tive perdas, assim, anormais, assim, sabe? Peixes mais velhos, a gente sabe que a tendência... Bom, enfim... Mas eu não sei se não tem algo relacionado com essa mudança de temperatura, clima, sabe? Porque eu também, assim, tipo, peixes que não eram para morrer, e morrer, assim, do nada, assim, que tu vê que ele tá bem num dia, e no outro dia acordar e olhar do sistema, ele tá morto. Então, teve dia que eu perdi 3 peixes, teve um único dia, mas eu perdi 3 peixes. Eu comecei a ficar desesperada, falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Então, assim, praticamente todo dia tinha um peixe morto ou tinha um peixe que ele começava a ficar estranho. Alguns pararam de comer 2 dias antes, mas outros nem isso, né? Então, eu não consegui fazer uma conexão com nenhuma doença. Eu fiquei até agora sem saber o que poderia explicar, né, essas mortes todas. Essa caixa d'água, ela está no tempo? Não, ela está dentro de um cômodo. Ah, tá. A caixa estava assim, completamente estável. Esse processo começou muito de repente. Água límpida ou água verde? Água límpida. Foi feito assim, trocas? Faz troca com que frequência? A caixa d'água eu faço troca uma vez por mês, que é justamente quando o nitrato começa a se elevar um pouco. Sim. Né? Então, eu tenho sempre essa rotina de, a cada 30 dias, no máximo, fazer uma TPA de 1/3. A água eu não posso culpar, porque a mesma água que eu uso na caixa, eu utilizo também nos outros aquários. Né? Então, nos outros aquários, eu não observei esse tanto de morte. Na realidade, só um aquário
que houveram mortes, os outros 2 permaneceram normais. Então, foi muito estranho isso. Alimentação igual para todos, todos recebem a mesma ração. Ô Mauro, você já estudou um pouco, existe possibilidade, quer dizer, possibilidade é claro que existe, né? Mas qual que é a sua avaliação disso ter algum envolvimento de vírus numa questão dessa da Rosana, por exemplo? Na realidade, tem inúmeras possibilidades, né? É muito difícil a gente tentar chegar a um termo comum, porque são tantos fatores envolvidos, não se pode descartar essa possibilidade, sem dúvida. É porque duas coisas me vieram à mente quando ela estava falando ali, sabe? Uma é essa questão dos vírus, que de vez em quando eu vejo alguém comentando, e principalmente os ciprinídeos aí, especialmente parece que tem um grupo de vírus aí que tem uma preferência por eles, né? E a outra coisa, Rosana, que me veio à cabeça, que é uma coisa pouquíssimo falada, e é a questão de aflatoxinas, que não sei se você chegou a dar uma avaliada nas suas rações, tempo de armazenamento, umidade, e essa época agora, porque essa época é cruel nesse sentido, porque os alimentos desenvolvem um bolor rapidamente e às vezes a gente não vê. Eu agradeço, Maria. Eu, com certeza, eu não tinha considerado isso, pelo fato das rações que estou usando ainda serem novas, né? Elas foram compradas e logo já sendo usadas, mas vai saber, entendeu? Eu não descarto, não. Realmente é uma boa hipótese. Pois é, isso tem matado o bicho demais da conta. Nos cavalos, então, é direto tem cavalo morrendo e as pessoas deixam as rações meio abertas e, né, principalmente nessa época agora, isso forma bolor muito rápido. Tem muita umidade no ar. Muita umidade no ar e rapidamente... E são coisas que assim que estão completamente fora do nosso escopo. Agora, o lance do vírus, eu acho um pouco mais difícil, porque, assim, até pelo menos do meu conhecimento, esses vírus que têm preferência por ciprinídeo, eles têm uma clínica já estabelecida, que eles manifestam, inclusive, com sintomas específicos, né? Normalmente aparecem as feridas, aparecem... um quadro mais de quase sepse, né? Mas principalmente feridas, né? Ou verrugas, entre aspas. Então, assim, no caso dos meus peixes, não houve nada, né? Nenhum desses sintomas que pudesse me fazer cogitar vírus, né? Então, eu acho que o vírus, eu acho que é mais difícil que pudesse explicar esse tipo de coisa. E também você não teve nenhuma introdução de peixes novos, né? Não. Então, eu acho assim, talvez esse lance que você me disse a respeito da ração, talvez seja mais plausível mesmo. O que a gente tem feito aqui, já quer dizer, há muitos anos já que a gente faz isso, porque eu já perdi assim, muitos peixes em vezes inexplicáveis. Às vezes de causas inexplicáveis. E já tem algum tempo que a gente passou e, de vez em quando, alguém passa aqui em casa e fala assim, poxa, mas para que isso? Para que vocês fazem isso? Nossas rações, depois que são abertas, elas vão para a geladeira. Então, tem uma geladeira que fica tudo lá no fundo dessa geladeira e a gente vai tirando parcelas pequenas de ração. Por quê? Mas é porque nossos peixes estão em estufa. E ração dentro de estufa, com doses maiores, aí é certeza que vai dar zebra. Aquela umidade constante na ração, né? A textura da ração muda na mão, porque quando ela vem sequinha, novinha,
os grânulos estão soltos e ela solta, e à medida que os dias vão passando, que ela vai ficando lá para o fundo dos potes lá, é aquela ração que vai ficando meio grudenta, meio grudenta, meio ela cola um pouco, sabe? E aí nessa hora aí eu já começo, tem hora que eu chego até a jogar algum fundo de ração fora, e a hora que a gente põe ração nova nos potes, ou se o tempo estiver seco, lava os potes e eles vão para o sol antes de vir ração nova, ou então, se o tempo estiver úmido, a limpeza no fundo dos potes é com toalha de papel seca, justamente para tirar a umidade e tirar o restante da última partida que teve ali dentro, sabe? Então, o que eu faço, eu prefiro comprar potes pequenos, porque daí eles acabam logo. Então, assim, é uma forma de prevenir que a ração fique muito tempo, né, em uso lá, aberta. Eu tenho esse costume. Mas, como Mário, pote pequeno não dá, né? Para o Mário... Nem para você, Mauro, né? Ali Eu aqui com a caixa d'água e 3 aquários, que não é uma quantidade de peixe tão exorbitante, já era difícil, imagina eles. Um abração, então, para todo mundo. Ótima semana, pessoal. Obrigada, gente. Obrigadão. Grande abraço, tudo de bom. Tudo bom, grande abraço. Também. Tchau. Tchau, tchau.